Boa noite, rapaziada, beleza? Então, rapaziada, hoje eu vim aqui para poder falar sobre um assunto, né, que é um assunto de biologia, que é um assunto que eu me aprofundei um pouco, assim, né, porque eu achei até então, né, interessante e eu acho que a gente pode, coisas que a gente aprende, a gente pode também, né, de certa forma que não seja também um pouco assim, né, cansativa para as pessoas, mas que tem assim, as pessoas consigam entender também como é que pode estar funcionando aí, né, o organismo, né, como que funciona o nosso organismo, né, em relação de herança genética. Então, hoje eu vim para poder falar sobre herança mitocondrial, né? Não sei se vocês sabem, né, talvez vocês lembram, sim, né, porque vocês fizeram, vocês estudaram aí, né, segundo grau aí, e como é que se diz? Isso aí é matéria de segundo grau, né? Então, vocês sabem ali que a mitocôndria é uma organela celular, né, que está envolvida com a produção de energia, que é a ATP, né? Então, assim, a mitocôndria, né? A mitocôndria, ela na ancestralidade dela, ela em estudos, né, que estudam pessoal que já, né, que já é mais graduado em relação a isso aí, é dito que a mitocôndria ela era uma bactéria, né? Ela lá nos primórdios lá da evolução da vida, a mitocôndria ela foi, né, ela foi assim, vamos dizer assim, engolida por outra bactéria, de certa forma, entendeu? E como a mitocôndria ela tem essa excelência na produção de energia, ela acabou que ela entrou em simbiose com essa, vamos dizer assim, essa outra bactéria que engoliu ela, né? Vamos dizer assim, que comeu ela, né? Então ela começou a produzir ATP ali para essa célula, né? Para essa bactéria que é, né? Que tipo assim, ATP é a energia, né? Que a gente obtém através da glicose, através da quebra da glicose, né? Mas eu não sei se vocês sabem, né? Tipo assim, é isso aí também. Talvez eu já até sabia, mas talvez eu tenha esquecido, mas né, agora com algumas aulas aí eu pude estar lembrando, né? Mas a mitocôndria, todas as mitocôndrias que a gente tem, né, elas são herança materna, tá? Para começar aqui a conversa sobre esse assunto, a mitocôndria ela é uma herança materna. Por que a mitocôndria é uma herança materna? Vou explicar para vocês, né? Quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, somente o DNA do espermatozoide o óvulo ele é muito maior que o espermatozoide, ele é gigantesco, né? Então, e o óvulo, além disso, ele tem todas as organelas ali já presentes nele, né? Então, somente o DNA do espermatozoide que vai estar ali indo de encontro ali com no DNA também que tem ali no óvulo, né? Que é o DNA da mãe, que vai formar aí o DNA do ser que vai estar sendo aí, né? Vamos dizer assim, que vai estar sendo aí desenvolvido, né? Mas, entretanto, já ali no óvulo já se tem todas as organelas, né? Da mãe, né? Que é a mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomos, né? Então, existem até estudos para poder saber aí, né, através da herança de estudos através da mitocôndria, para você poder saber se você tem qual tipo da sua descendência. Por isso que fala herança mitocondrial materna, né? Então, todas as mitocôndrias que você tem no seu corpo veio da sua mãe. É muito interessante isso, né, saber. E a mitocôndria ela tem um DNA diferente do próprio DNA que a gente tem. Ela tem um DNA próprio dela, que é um DNA ancestral, vamos dizer assim, lá da primeira mulher, lá da primeira mãe que teve. E esse DNA, se você ver, é quase que o mesmo. Ele é 99,9% igual para todas as pessoas. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, aqui do Brasil, uma pessoa da Europa, se você pegar o DNA da mitocôndria de uma pessoa aqui do Brasil e comparar com o DNA de uma mitocôndria de uma pessoa lá da Europa,
99,9% vai ser igual. 1% vai ser, 0,1% vai ser diferente. Então, tipo assim, é como se todos nós tivéssemos uma mesma matriz de energia, né? Com pequena diferença por causa de algumas mutações que aconteceram em linhagens familiar, né? E mais pra frente a gente vai estar falando disso aí, porque isso aí tem a ver com algumas características que a gente tem, né? Então, assim, é muito interessante pensar nisso, porque, né, se você for ver, né, o que nós somos o DNA, né? Quando a gente olha assim, quando a gente se vê, quando a gente vê uma pessoa, você está vendo o DNA ali escrito ali, né? O DNA, né, que é o fenótipo, né, que é as características da pessoa, né, que aí com dominâncias, né, dominâncias às vezes do pai, dominâncias às vezes da mãe, né? Então, tipo assim, que vai estar tendo, a pessoa vai estar tendo certos tipos de características, né? Que pode ser mais parecido com o pai, que pode ser mais parecido com a mãe. Então, isso aí é o DNA. Mas a mitocôndria e outras organelas é separado. É a herança da mãe, tá? Então é muito interessante você pensar nisso, e principalmente que a mitocôndria ela teve pouquíssimas mudanças no seu DNA desde a primeira mãe, que foi, né, um estudo aí que fizeram aí na ancestralidade, que foi lá na África, uma mulher da África, pode-se dizer que foi a primeira mãe. Eu acho que 99,9% do nosso DNA é igual a essa. Não sei se 99,9%, talvez possa estar falando alguma coisa que se é igual a essa primeira mãe, mas eu sei que 99,9% do DNA de todas as pessoas da mitocôndria, né? 99,9% da mitocôndria, do DNA da mitocôndria, que fala DNA mitocondrial, é igual para todas as pessoas do mundo. Esse 0,1% ele vai implicar algumas coisas que podem ser muito relevantes, né? Podem ser muito relevantes, sim, né? Em questão de propriamente, até em produções, tanto questão de eficiência energética, né? Que vamos dizer aí, então, vamos falar aí, já que eu estou falando da mitocôndria, né? Então vamos falar o que a mitocôndria faz, né? Qual que é o papel da mitocôndria, né? Assim, isso aí é até bom para a rapaziada que já está aí, que está preparando aí já para estudar aí pro Enem aí, né? De 2026, mas acredito que já é é um pouco mais, não é assim aprofundado, é superficial, tá ligado? Mas que já tipo, serve para tipo, tem algumas coisas que são tipo assim, que é interessantes, né? Mas que fazem parte mesmo de um mesmo sistema, né? Então, né, a mitocôndria, ela que vai fazer, né, a produção de ATP, que é a tal da adenosina trifosfato, né, que vai fornecer energia para você. Isso você obtém através da quebra da glicose. Então vamos pensar assim na célula. Célula, né? A gente sabe que tem a célula. Na célula tem um núcleo, né? Onde é produzido o nosso DNA, né? E esse DNA é 50% da mãe, 50% do pai, né? E aí tem uma série de outras coisas que a gente precisa estudar mais, que tem RNA mensageiro, né? Produções ali para poder estar produzindo aí, né? Toda essa cadeia do DNA, né? Mas eu não vim aqui para falar tanto do DNA, não, vim para falar também do DNA, mas mais da mitocôndria mesmo, né? Igual eu estava falando ali da célula. Tem um núcleo e tem as organelas, né? As organelas são a mitocôndria, o ribossomo, o complexo de Golgi, né? Então, isso aí tudo faz parte aí de uma célula. E qual que é o papel da mitocôndria na célula? É justamente isso aí, é produzir o ATP para você ter energia, né? E como que é esse, o que é esse ATP, como que esse ATP é produzido, né? Tipo assim, isso aí a gente mais para frente a gente vai estar falando de algumas coisas interessantes, né, que você vai começar a perceber por que você tem certo tipo de comportamentos assim, por que você talvez pode acontecer algumas coisas igual cãibra, igual outras coisas também, né? Então, tipo assim, a glicose, né, a glicose, que é a molécula que vai ser quebrada para estar produzindo ATP, ela é quebrada no citosol. O que é o citosol? O citosol é dentro da célula ali, né?
mas fora do núcleo ali, fora das organelas, ali como se fosse um espaço ali que tivesse ali dentro da célula ali, que não tivesse dentro de nenhuma organela e nem dentro do núcleo. É o citosol. Essa glicose vai passar por, eu acho que é glicólise o nome do processo, que é a quebra da glicose. Essa glicose vai ser quebrada em dois ácidos, acho que é pirúvicos o nome certo, ácido pirúvico, tá? E aí o que vai acontecer? No citosol pode também ter a produção de ATP, só que tem uma eficiência baixa. No citosol, a produção de ATP através, que eu acho que é do ácido lático, né, que tem a produção do ácido lático, são produzindo apenas 2 ATPs. E tipo assim, na mitocôndria são produzidos acho que de 28 a 30 ATPs, um negócio assim, a 32 ATPs. Não sei o número certo não, mas é de 28 a 32 ATPs. Tipo assim, uma mulher, no caso, né, é quebrado a glicose em dois ácidos, né, igual eu falei, pirúvicos, não sei se o nome é esse, se é esse o nome certo, galera. Mas então, essa glicose, ela vai passar, vai ter, né, ela vai passar por esse processo ali no ciclo de Krebs, ali dentro da mitocôndria ali, e vai estar produzindo de 28 a 32 ATPs, um negócio assim. Já no citosol produz apenas 2, com a produção de ácido lático. E tem todo um processo também que envolve, né, que porque o oxigênio ele tem um papel fundamental, e aí está tudo interligado. Se você for pensar, está tudo ligado, né? Está tudo interligado, porque tipo assim, quando você respira, né? Quando você respira, você sente uma energia, né? O oxigênio vai para o sangue, né? E aí na corrente sanguínea eles chegam até as células aí para poder, porque o oxigênio é chamado aceptor final da cadeia oxidativa de ATP. O que acontece? Vai formar uma molécula de água no final, quando esses elétrons, o oxigênio fica ali só esperando os elétrons, que vai passar na cadeia oxidativa, né, da quebra dessa glicose. E aí também acontece o seguinte: se o ácido pirúvico ele vê que na mitocôndria não está tendo oxigênio, um grande número de oxigênio, ele não entra na mitocôndria. Ele fica lá de fora no citosol e ele faz ali a produção de 2 ATPs ali com a formação de ácido lático. Se na mitocôndria tiver, né, que na maioria das vezes tem, que ela está ali para isso, é para produzir ATP em larga escala. A maioria das vezes tem, com o oxigênio ele tipo assim, ele não precisa de permissão para poder estar chegando ali na mitocôndria, não. Ele está no nosso organismo. Então na mitocôndria o oxigênio vai estar ali. E nesse processo, quando tem, né, a formação do ATP, o oxigênio, que nessa cadeia oxidativa que fala, que é o ciclo de Krebs, que é onde correm os elétrons, né, que vai formar essa energia elétrica, né, não é energia elétrica, mas essa energia que a gente tem para poder fazer as coisas, né, depende do oxigênio, né, por isso que o oxigênio está totalmente ligado à força, né, porque se ele não tiver ali para poder receber os elétrons e se ligar com as duas moléculas de hidrogênio, não vai ter produção ATP, não vai ter onde o elétron correr para poder, não vai ter quem receber esses elétrons, entendeu? Por isso que às vezes isso aí está diretamente ligado à produção de ATP no citosol, porque se não tiver oxigênio na mitocôndria, vai ter ali tipo como se fosse um bloqueio, né, um bloqueio ali de energia ali, e todas as glicoses vão começar a ser quebradas no citosol e vai formar um acúmulo de ácido lático, né? Então muitas vezes quando você vai para uma festa, isso já aconteceu muitas vezes comigo, né, de eu ir para uma festa e chegar em casa, tomar um banho, aí na hora que tô lá descansando lá, tranquilão, do nada vem aquela cãibra, meu, mas uma cãibra forte mesmo, tá ligado? Isso aí tem a ver com isso. Por quê? Você gastou muito oxigênio ali, né? Você andando, vários lugares. Quando a gente sai pra festa, a gente anda mesmo, meu irmão. Nossa Senhora, entendeu?
Então, tipo assim, pelo menos, né, quando assim, na época que eu ia, muitas vezes em muitas festas aí, quando eu era mais novo, muitas, se você não tiver, aí o que acontece? É bom você ter uma boa hidratação, você se alimentar, porque não está relacionado só à falta de oxigênio, não, está relacionado também à falta de alguns sais minerais, como o magnésio, a cãibra. Eu vou explicar aqui o que acontece. Como você gastou muito ali, você teve uma eficiência energética muito grande, você fez as suas mitocôndrias trabalharem muito para estar produzindo, para você poder ATP, produzindo energia, para você estar andando para vários lugares, sei lá, correndo, fazendo foi aí, meu irmão, né, na correria aí, né, pegando a mulherada aí nos lugares aí, né, então, tipo assim, vai ter, quando você chega em casa, né, tipo assim, a mitocôndria ela já não vai estar tão oxigenada igual ela já estava antes, porque ela já produziu muita ATP para poder você poder fazer, né, ali a sua caminhada ali na festa que você estava. Então o que acontece? Ela começa a produzir ATP no citosol e aí começa a acontecer acúmulo de ácido lático, tá ligado? Isso aí aliado à falta de alguns sais minerais, que é quando a gente não se hidrata, igual o magnésio, tem uma combinação ali que faz ter um estiramento, tá ligado? Porque já também com a fadiga muscular, né, que vocês, o excesso ali de movimento, igual você vê, né, em algumas situações, igual essa situação que eu tô falando, quando você chega em casa depois de uma festa. Então, tipo assim, isso aí vai fazer você ter a cãibra, né, que é o repuxamento ali das fibras musculares. Tá diretamente ligada, né, à falta de oxigênio na mitocôndria e a produção de ácido lático no citosol, o acúmulo de ácido lático, a falta de sais minerais também, né, alguns deles como magnésio. Então isso aí está diretamente ligado. Não vou saber explicar a maneira certinha para vocês porque eu ainda não me aprofundei muito nesse assunto não. Mas é só um assunto assim, porque de vez em quando a gente está vendo o jogo, você vê um maluco lá tendo uma cãibra lá, quase morrendo lá, caído no chão lá, pô, com a cãibra lá, e muito forte, às vezes é tenso. Quando eu tenho, minhas câimbras são sinistras, maluco. Às vezes é câimbra na panturrilha, câimbra na sola do pé, filho, você tá doido. Então, aqui anda bastante, velho, né, aqui nós é acostumado a, né, então, tipo assim, que nós faz correr mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, e aí só uma curiosidade mesmo para vocês estar sabendo por que tem essa câimbra, né, que está relacionada aí à eficiência das mitocôndrias, que é uma herança materna, tá? É uma herança materna. Vocês me desculpem, tipo assim, eu não estar explicando da maneira totalmente assim, científica, com nomes e tudo, mas aqui de uma forma mais simples, mas que já, tipo assim, a ideia principal mesmo é a questão da herança materna das mitocôndrias. Que eu queria falar para vocês aqui, foi um negócio assim que eu, tipo assim, eu fiquei assim bem, achei bem interessante, cara, saber que todas as mitocôndrias que eu tenho no meu corpo é da origem da minha mãe, cara. E saber que todas as mitocôndrias que a minha mãe tinha no corpo dela era da origem da mãe dela, que é a minha avó, né? Isso aí vem de ancestralidades e ancestralidades. E agora a gente vai chegar no assunto aqui. E aí você pode se perguntar, pô, então já que a mitocôndria está ligada diretamente à eficiência energética, né, que muitas vezes está ligada à resistência, por que algumas pessoas têm mais resistência do que outras pessoas? Já que a mitocôndria de todas as pessoas é 99,9% tem o mesmo DNA, é igual. Isso aí ocorre por causa de algumas situações, de situações, pessoal, de algumas situações assim que parece que esse 0,1% ele faz diferença nesse aspecto, tá? Porque ele vai fazer esse 0,1% do DNA diferente da mitocôndria que você tem no seu organismo, que é questão de mutação familiar, de herança familiar ali, né, da mitocôndria ali que teve a modificação genética no DNA dela, esse 0,1% que vem aí no caso, nesse caso é mutação né, a gente sabe questão de linhagem familiar. Então o que acontece? Esse 0,1% desses genes, ele pode estar diretamente ligado à eficiência energética da mitocôndria. Tipo assim, esse 0,1% ele pode estar fazendo com que
a sua mitocôndria ela possa estar tendo uma eficiência energética melhor na questão de produção de ATP. Você está entendendo? Ela pode também estar diretamente relacionada a alguns aminoácidos que estão envolvidos aí na produção de alguns aminoácidos que vão estar envolvidos aí, né, nessa situação que vai conferir aí uma maior resistência para algumas pessoas e para outras pessoas nem tanta resistência assim, né? Então, já que a mitocôndria eficiência energética está respondida aí, por que né, algumas pessoas têm mais resistência do que outras? É por causa de uma porcentagem, né, que tipo assim, vamos falar a verdade, é pequena, né, se for ver 0,1%, mas que na sua mutação e especificidade, ela controla, né, uma questão de eficiência energética. Então, quer dizer que esse 0,1% ele pode fazer com que você tenha mais resistência ou você não tenha tanta resistência. Mas tem outra situação também, é a questão de, tipo assim, se a pessoa é uma pessoa que pratica esporte, que tá sempre ali em movimento, né, igual eu, pô, tô em muitos lugares, né, mexo com muitas coisas, né, então tô sempre movimentando. Esses dias não tenho, para falar a verdade para vocês, feito tantos serviços lá no sítio lá, mas é uma coisa que já né, traz assim um certo tipo de movimentação pra gente. Também esses dias não tenho ido na academia por causa da faculdade, então né, eu tenho que voltar, vai fazer quase que, não sei, tem quase que não tem um mês ainda, mas tem umas 3 semanas que eu não malho, então tipo assim, né, mas isso aí está diretamente ligado também à eficiência energética. E principalmente o treino cardio, tá, rapaziada? O treino cardio ele está totalmente, né? Ele está assim muito ligado à eficiência energética. Por quê? Quando você faz um treino cardio, né? Você automaticamente gera uma nova produção de mitocôndrias no seu organismo. Não só o treino cardio, mas né, uma dinâmica, vamos dizer assim, um dia a dia dinâmico, um dia a dia ativo, um dia a dia que você faz várias coisas, que você não fica parado, que você está sempre movimentando. Junto a isso, né, uma academia, né, um treinamento cardio, especialmente o treinamento cardio, tá, rapaziada? E por quê? Você vai fazer com que você produza mais mitocôndrias. E mais mitocôndrias no seu organismo quer dizer mais energia, mais eficiência energética. Com mais energia você não vai ter que fazer tanto esforço, mas você vai ter que fazer menos esforço. Você tem mais, você vai ter mais força, né? Para falar a verdade, né? Então, né? Falando em relação a isso, né? Em questão de eficiência energética, questão de treinos que fazem que a gente produz mais mitocôndrias, né? O coração da gente é o lugar no corpo, que é o local no corpo, é o lugar no corpo que tem mais mitocôndrias. Por isso que o treino cardio é tão importante, porque você vai estar fazendo com que o seu coração produza mais mitocôndrias. E com o seu coração com mais mitocôndrias, você vai ter mais energia no seu coração. Então que o coração que junto com o cérebro, né, que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, né, o coração e o cérebro, né? Então, o treino cardio é importante. Eu tava vendo ali, tipo assim, que é bom você fazer um ciclo no treino cardio. Eu vou até começar a fazer isso aí, porque eu sempre gosto de fazer treino né? Eu sempre gosto de correr, né? Quando eu vou na academia. Só que assim, do jeito que eu faço, né? Agora eu vou começar a fazer diferente, porque eu vi que tem um jeito de você estar produzindo mais mitocôndrias, né? Pô, eu simplesmente chegava lá na esteira lá e, né? Simplesmente chegava na esteira e começava assim, fazer uma caminhada de 1 minuto e já jogava mais ou menos por 9, por 10, já corria pan direto, tá ligado? Quase que, vamos falar aí, uns 8 minutos aí direto aí. Depois eu já jogava lá por 13, já corria mais uns 3, 4 a 5 minutos direto no trote mesmo, correndo bem, né? No 13 ali, quem tem na esteira o pessoal sabe, né? Já
dava aquele upgrade ali, né, aquela explosão ali para poder estar finalizando o treino. Depois, gradualmente, para finalizar o treino não, né, para poder estar dando continuidade no treino durante uns 3, 4 minutos. Depois, gradualmente, eu ia diminuindo a velocidade para 12, né, 11, 10, né, 9, aí ficava no trotezinho ali, depois ia diminuindo até chegar mais ou menos no 6, assim, né, no 7, no 6, normalmente no 6, no 5, uma caminhada mais leve, né. Então, né, ali aí caminhava mais uns 2 minutos a 3 minutos ali, uma caminhada mais leve, para sentir aquela energia boa desse treino cardio. Mas eu tava vendo ali que tem um jeito melhor de você fazer esse treino cardio, que é o seguinte, eu vou falar para vocês aqui como é que funciona. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso na academia e eu falava, pô, por que esse cara tá correndo e parando toda hora? Mas isso aí é estratégia. É estratégia de treino cardio para fortalecer o coração, cara. É o seguinte, primeiro você faz um aquecimento. Você corre uns 3 minutos na velocidade 8, ali no trotezinho de boa. Depois você vai intercalar entre explosão e descanso assim numa velocidade mais baixa. Você vai fazer 5 repetições depois desses 3 minutos na velocidade 8. Na velocidade 8 você vai fazer 5 repetições. 5 repetições é o seguinte, você vai colocar na velocidade 13 e correr 1 minuto. Depois você vai voltar para a velocidade 7 e correr num ritmo mais, né, moderado ali, mais 1 minuto. E você faz isso 5 vezes. E no final você vai fazer o que é chamado, não sei se é não é o descanso, mas é o término do treino, né? Terminar o treino. Que normalmente você pode, depois que você fez essas 5 repetições de 1 minuto na velocidade 13 e mais 1 minuto na velocidade 7, você depois pode, né, deixar ali na velocidade 7 ali, na velocidade 6,5 mais ou menos, num trotezinho durante mais uns 3 minutos, entendeu? E depois você, parece que é mais ou menos isso. Ou você pode, depois de correr ali 1 minuto na velocidade, eu sempre gosto, né, porque quando você, tipo assim, você aumenta a sua resistência, com o tempo você vai aumentar esse ciclo, né? Então eu gosto de, não é forçar, mas eu gosto de dar um gás, de fazer um gás ali para poder, né, tipo assim, ganhar uma resistência. Então depois de você fizer essas 5 repetições, você pode correr mais uns 2 minutos ali e depois ir graduando, diminuindo a velocidade gradualmente até fazer uma caminhada mais leve. Fazer uma caminhada de uns 3, 4 minutos e aí você vai estar finalizando seu treino, você vai estar terminando seu treino. E isso aí é o seguinte, que eu estava vendo, que funciona assim, você não vai, tipo assim, tá forçando demais, entendeu? Você vai estar fazendo um intercalamento, que você vai estar fazendo com que você vai ter oxigenação para essas mitocôndrias poderem estar sendo produzidas de forma mais eficiente, entendeu? E com o tempo, né, 2, 3 meses, você pode estar aumentando um pouco aí dessa repetição, né, de 5 para 8, até chegar a 10, né, e seguindo aí o mesmo modelo. Então, rapaziada, é bem legal, né, essa ideia da ancestralidade comum das mitocôndrias, né, que todos nós temos, assim, vamos dizer assim, né, que vem da mãe, né. Então, tipo assim, o DNA é o que vai ditar, né, todas as características que a gente tem. Então, se eu não me engano, são 36 ou 38 genes do pai e 36 ou 38 genes da mãe, que vão se juntar e formar o DNA ali do ser, ali que vai estar, né, se desenvolvendo, né? Então, assim, esse DNA também vai fazer você ter certos tipos de características, né? Porque pode ter um DNA dominante, né, da sua mãe, pode ter um DNA dominante aí, vamos supor assim, né, do seu pai, né, ou um DNA dominante, né, da minha mãe, ou um DNA dominante do meu pai, que vai
tá fazendo com que eu tenha certo tipo de características, né? Características fenótipas que falam que são as características exteriores, que é tipo altura, né? Se a pessoa é magra, se a pessoa é um pouco mais, né? Se a pessoa tem um pouco mais de peso, se a pessoa já tem uma facilidade maior de ganhar musculatura, se a pessoa, isso aí tudo é questão de genética, né? Que você vai, é herança genética, você vai herdar ou da sua mãe ou do seu pai, né? E a questão do treino ajuda bastante também, né? Tipo questão de fibra muscular, né? É tudo o DNA que vai, o seu DNA que vai produzir, né? Então, tipo assim, uma pergunta que você pode estar fazendo, pô, eu tenho uma boa explosão e eu tenho uma boa resistência. Então, tipo assim, a explosão, né, você pode ter herdado ou da sua mãe ou do seu pai, né? Assim, eu vejo em mim assim, parece que eu herdei isso aí. É porque é uma mistura, né? Nunca é só de um, é sempre um dos dois. Mas tipo assim, agora, cor do cabelo, cor dos olhos, né? Tipo assim, tipo, cor da pele, né? Eu já sou um pouco mais moreno, então, tipo assim, a cor da pele já veio que é o gene da minha mãe, que é dominante. Meu pai já é mais branco um pouco, né? Então, né, a cor dos olhos, né? Tamanho, né? Dos dedos, vamos supor assim, tamanho dos dedos, né? Se você é um cara, se no meu caso, longilíneo, as pernas grandes, né? Então, assim, também puxei isso do meu pai. Então, é genética, né? Que vai tendo ali a dominância ali, que vai fazer com que a gente tenha certos tipos de características, né? Então, assim, isso é bem interessante, né? Igual eu tava falando aí, né? Mas igual, assim, por exemplo, assim, no meu caso, né, que sempre fui uma pessoa que tive uma velocidade boa, então vamos dizer, uma boa explosão, e sempre tive muita resistência também, né? Então você pode pensar assim, pô, a explosão eu posso ter puxado do meu pai, mas a resistência eu puxei da minha mãe, porque quem confere a resistência vai ser as mitocôndrias, que você vai ter uma boa eficácia, você vai ter uma boa vamos dizer assim, aproveitamento, uma boa produção de ATP no seu organismo. Então, quem vai produzir ATP, vai ser as mitocôndrias, né, que é herança materna, né? Então, se no meu caso, assim, eu tenho uma boa velocidade, né, que eu tenho uma boa explosão e uma boa resistência também, então, quer dizer, pode ser que eu tenha na questão a questão, vamos falar, da velocidade da explosão, pode ser que eu tenha puxado isso do meu pai, mas na questão da resistência, com certeza eu puxei isso da minha mãe, porque a resistência é conferida pela produção de ATP. E aí que tá, né? Aí que tá, porque a herança de mitocôndria, todas as mitocôndrias que a gente tem no nosso corpo é herança da nossa mãe, né? Então a resistência, ela está totalmente está ligada, né, a genética da mitocôndria que você tem herança da sua mãe. Agora, igual eu falei, 99,9% do DNA da mitocôndria vai ser parecido para todas as pessoas. 0,1% vai ser diferente. Só que esse 0,1% que tem algumas mutações, que eu já falei que é questão de mutações no caso familiar, assim, né, que vai passando de gerações para gerações, esse 0,1% ele faz com que você possa ter algumas características que sejam diferentes na performance em questão de aproveitamento de energia, no caso ATP, e também na produção de aminoácidos, que está envolvida com isso aí, alguns tipos de aminoácidos, da própria DNA da mitocôndria, né? Não sei se é isso mesmo, DNA da mitocôndria, mas é uma coisa relativa a isso, né? Que tem relação, está interligado a isso, que está ligado a isso, né? Que está interligado a isso. Então é bem interessante. É bem interessante. Então, rapaziada, tá vendo? Já passou 34 minutos já, eu falando aqui. Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o DNA ancestral da mitocôndria. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de saber que todas as mitocôndrias e também outras organelas
celulares que vocês têm no organismo de vocês é herança exclusiva da mãe de vocês, tá? Não só a mitocôndria, mas o ribossomo, retículo endoplasmático, né? Isso tudo aí é herança da nossa mãe. É por isso que a gente tem que, né, cara, mãe pra gente é igual Deus na terra, cara. Pai também é, mas mãe é igual Deus na terra. Mãe é igual Deus na terra. Muitas vezes a gente pode estar brigado com a mãe da gente, né? Discutir um pouco ali. Acontece, é normal. As pessoas quando ficam muito juntas assim, acontece. Hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, né? Mas eu acho que quando você estuda um pouquinho, você vê a importância, né? A importância que a mãe da gente tem na vida da gente, né? Não só em questão de ter colocado a gente no mundo, né? Mas também em questão de ter nos dado uma boa educação, mas também toda a estrutura, né? Que a gente tem assim, né? A estrutura física, né? Que tem a ver também com o DNA que é 50% do pai, 50% da mãe, mas em questão de produção energética, que é o que vai fazer com que você tenha força para poder fazer as coisas, meu amigo. É a mãe da gente, cara. É a mãe da gente, a sua mãe, né, velho? Então, assim, é a mãe da gente, né? No meu caso é minha mãe, né? Então, assim, que eu queria falar. É bom, cara, a gente ver sobre isso e entender sobre isso, porque eu esqueci o que eu ia falar aqui, cara. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu esqueci o que eu ia falar. Então é só isso aí mesmo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha como é que fala, do DNA ancestral da mitocôndria, né? Que é a herança da mãe da gente, né? Que teve aí um estudo aí, né? Como é que fala, não sei se é genealógico, fala, mas que chegou a uma mulher lá da África, né? Que essa mulher que foi passando para todas as pessoas do mundo, né? Esse DNA mitocondrial. Por isso que muitos estudos de questão de famílias, assim, para descobrir qual é a ascendência que você tem na sua família, ele é feito através, eu acho, não tenho certeza, é feito através do DNA mitocondrial. Então, rapaziada, tudo de melhor para vocês, né? Primeiramente agradecer aí novamente aí, né, a Deus por estar dando oportunidade a gente pra gente estar podendo aqui estudar, aprender um pouco mais acerca da vida, né? E eu nem ia falar isso não, mas eu vou falar. Porque tipo assim, às vezes a gente faz muitas coisas boas, sabe? E a gente faz muitas coisas boas e as pessoas não reparam nas coisas boas que a gente faz. Que nem num dia lá que eu combati o incêndio na mata, que eu até apaguei o vídeo aqui, que nem bombeiro fez o que eu fiz, né? Nem bombeiro fez o que eu fiz, que eu bati de frente com fogo mesmo, entrei batendo aquele fogo. Fiquei até 7 horas da noite batendo fogo para não deixar o incêndio, né? E queimar mais coisa, né? O incêndio expandir para outros lugares que, né, já exterminar ele logo ali já, entendeu? Já terminar com ele logo ali já, né? Para não deixar ele queimar mais lugares e saltar e queimar mais outros lugares, né? Então, tipo assim, eu sei que eu fiz um bem pro meu ambiente nesse dia, né? E nem os bombeiros foram, eu chamei os bombeiros de tarde, eu já tinha batido muito fogo, eu já tinha apagado muito fogo, mas não estava apagando. Depois de noite, eu fui até de noite, aí eu consegui, né, assim, muita coisa mesmo, uma quantidade assim, de fogo que eu apaguei, foi bastante coisa. Então foi uma coisa boa que eu fiz, mas tipo assim, eu acho que quando a gente faz as coisas assim, a gente faz de coração. Eu fiz isso aí porque eu gosto muito da natureza, eu gosto muito dos bichos, sabe? Né? Então, tipo assim, não, eu só tô falando isso porque assim, às vezes a gente faz uma coisa boa, muitas pessoas veem tudo, pô, que maneiro e tal. Mas basta você falar, tipo, basta você fazer uma coisa, não vou dizer assim errada, mas basta você dizer uma coisa que pode não ter uma interpretação legal para que as pessoas, vou falar muitas vezes, né, mas
tudo de certo que você faz, parece que as pessoas não vê. Um errinho que você tem, o nego já começa tipo assim, em cima desse errinho, em cima desse erro, já começa a ficar, tipo assim, querer fazer com que, né, através, ficar, como é que fala, promovendo aquilo ali. Quer promover, né? Não é promover a palavra certa, mas fica em cima de uma situação. Isso aí acontece muito, né? Às vezes o cara dá uma declaração lá no canal falando sobre um assunto, aí em 10 segundos ele fala uma coisa, o nego vai lá, pega o recorte e fala, olha o que ele falou, pan. Então, tipo assim, acho que as pessoas tinham que parar de ser assim, tá ligado? As pessoas tinham que parar de ser assim, meu irmão. Eu não devia ficar, tipo assim, não ficar querendo por causa de uma coisa por causa de, né, uma situação ali isolada, né, que a pessoa falou ou falou ali muitas vezes ali, pode ter falado no calor do momento, né, mas que não representa a pessoa, né, que não é o que a pessoa é, muitas vezes também pode ter sido mal interpretada, né, muitas vezes pode ter sido mal interpretada, porque eu não queria estar falando aquilo, e muita gente aí aparece os aproveitadores, né? Aí aparece os aproveitadores. Em cima disso aí eles criam, né? Eles criam, né? Eles fazem. Se bobear faz até... Meu irmão, não vou nem falar não. Então, tipo assim, né? Já fiz muitas coisas boas, também já falei algumas coisas que pode ter incomodado algumas pessoas, mas eu só queria falar isso aqui mesmo. Então, tipo assim, uma boa noite para vocês, tudo de melhor para vocês. Eu espero que a gente continue, né, fazendo com que a gente possa estar, de certa forma, ajudando com assuntos interessantes e que as pessoas que gostam desses assuntos, tá certo? Aqui é um assunto que falar DNA mitocondrial ancestral, muita gente não vai interessar, né, meu irmão? Mas, tipo assim, para aquelas pessoas que, né, porque eu já falei até de preparo físico, então isso aí tá totalmente tá ligado com a vida, né? Ligado com a saúde, né? Ligado com a saúde, que é coisa que a gente precisa, né? Então, tipo assim, não tô falando aqui não, olha só o que eu fiz, que eu tô falando aqui, não, tô falando não. Tô falando, tipo assim, é um assunto que eu quis falar aqui, que tem muitas coisas que a gente pode estar aproveitando. Tá, rapaziada? Então, tudo de melhor para vocês aí, uma boa noite e que Deus abençoe a vida de vocês.